E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Cassiano e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que me deixa um pouco preocupado com o pessoal que está começando a estudar programação e tem que lidar com alguns mensageiros do apocalipse, tá? Falando sobre saturação do mercado de trabalho, sobre a explosão de bolhas da área de tecnologia e se de repente alguma inteligência artificial vai roubar a tua vaga no mercado de trabalho, beleza? Então primeiro vamos falar sobre a saturação do mercado. Sim, existe uma concorrência muito grande, as exigências estão muito altas, mas ainda existe uma forte demanda por profissionais da nossa área. Tá? É lógico, a gente está vivendo um período, se você está agora no ano de 2021 em janeiro, você sabe do que eu estou falando, né? A gente está vivendo um período bastante atípico. Mas existe demanda, existe muito trabalho para a nossa área. Tá? Mas as exigências são altas, né? Quando eu comecei na área, tudo que eu precisava saber era uma linguagem de programação e banco de dados, né? Eu sabia Visual Basic 6 e SQL Server e isso era suficiente para aplicação em muitas vagas de trabalho. Hoje você precisa saber sobre um framework JS, você precisa saber sobre linguagens de back, linguagem de front, você precisa saber sobre Docker, você precisa saber sobre cloud, você precisa saber, sei lá, sobre processos. Então, existe muita coisa, muito material de estudo, né? E está muito difícil, realmente está muito difícil. Outra coisa que pode dar essa sensação de saturação do mercado de trabalho é uma falsa, como é que eu vou dizer, uma falsa divulgação da nossa área, tá? Aparentemente, quando eu vejo uma matéria sobre o mercado de tecnologia no jornal ou então em alguma publicação, parece que toda empresa de tecnologia oferece um ambiente todo colorido, descontraído, com muitos benefícios, com um salário altíssimo. E isso não é verdade, tá? Vou ser bem sincero, isso nem sempre foi verdade, tá? Existem muitas outras empresas que não necessariamente oferecem salários tão altos, que não oferecem ambientes de trabalho tão motivadores, tá? E isso acaba sendo, esse tipo de empresa acaba sendo a porta de entrada para muita gente que está saindo da faculdade, tá? É uma realidade que é meio difícil para quem está na faculdade, para quem está saindo, para quem está com uma expectativa muito alta, mas a verdade é que nem todo mundo que vai sair da faculdade, nem todos os seus colegas vão conseguir o primeiro emprego no Nubank, por exemplo. Nem todos vão conseguir o seu primeiro emprego no Mercado Livre, tá? Muita gente vai começar em empresas que não necessariamente são as empresas do sonho do pessoal quando está na faculdade. Tá? Isso pode dar aquela impressão de que o mercado hoje já não é aquilo que já foi um dia. Não, para falar a verdade, ele já é assim há muito tempo, tá? Sobre alguma inteligência artificial roubar o seu emprego. Não precisa se preocupar com isso, tá? Pelo menos não no curto prazo. Eu diria que não, nem mesmo no médio prazo. Acontece que a gente que é da área de tecnologia, nós somos entusiastas e a gente acaba se impressionando com algumas coisas, né? Então, vi um software de inteligência artificial, acabou, daqui a pouco o sistema ele vai se programar sozinho. Não é bem isso que acontece, tá? Na verdade, muitas dessas tecnologias elas surgem, muitas tecnologias inovadoras, elas ainda estão em fase de teste, elas ainda não têm uma aplicação real e ainda não tem um custo acessível, tá? As empresas, muitas empresas, elas não adquirem esse tipo de tecnologias assim muito inovadoras logo de cara. Elas precisam ainda que essas tecnologias elas sejam que elas tenham a sua eficácia comprovada num ambiente, no mundo real, tá? E é que nem eu falei sobre o custo, muitos dessas tecnologias que surgem de inteligência artificial, machine learning e tudo mais, muitas vezes ela ainda tem um custo elevado, tá? E como eu disse, né, a gente tem empresas grandes e a gente tem várias empresas menores que não dispõem de tantos recursos assim para poder estar empregando. Muitas empresas que nem falam, não, tecnologia de ponta. Vamos ser bem sinceros, muitas empresas ainda estão trabalhando com ASP, estão trabalhando com ASP3, estão trabalhando com Visual Basic, estão trabalhando com... Você está falando aí de sistemas com processos de DevOps, com processos de automação de publicação
Muitas empresas, sabe como é que é o processo de publicação de muitas empresas? E eu não estou falando de empresas de fundo de quintal não, tá? Eu estou falando de grandes empresas. Tem muitas empresas que fazem deploy em produção ainda através de Ctrl+C e Ctrl+V de pastas de binários entre servidores. Isso é real, cara. Isso acontece no mercado. Longe ali dos holofotes do LinkedIn ou então de palestrantes, tem muitas empresas que ainda trabalham assim, tá bom? Então, se você tem aquela preocupação de que não, o mundo está mudando muito rápido, está todo mundo trabalhando com tecnologias assim ultra avançadas, cara, isso não é bem verdade, tá? Ainda existe espaço, tá? Existe muita oportunidade. As empresas elas não evoluem no mesmo passo que a evolução das tecnologias. Algumas empresas fazem isso, são malucas, tá? Elas se arriscam muito, tá? Mas muitas empresas ainda elas não tendem a acompanhar a evolução da tecnologia no mesmo ritmo, tá? Elas andam sempre com um passinho atrás, tá? Elas não assumem esse risco logo de cara. Só que quem gosta de assumir, quem acha isso, é gente que nem a gente que trabalha com tecnologia que é maluco, tá bom? E sobre os riscos, cara, eu preciso falar com você também sobre riscos. Muitos desses mensageiros do apocalipse, eles vêm com esse discurso de que a sua área está em risco, o seu trabalho está em risco, e na sequência eles falam, olha esse cursinho aqui de 2, 3 mil reais para você voltar pro jogo, hein? Cara, isso acontece, mas não acontece muito. Imagina só, um programador que trabalhou 10 anos com .NET Framework, agora vai perder o seu emprego porque ele não conhece .NET Core, né? Então, isso não faz nem sentido, né? A pessoa ela tem capacidade de aprender, de se atualizar, né? Não é porque, de repente, mudou a nomenclatura lá do cargo, do nome da função da pessoa, que ela não vai conseguir mais trabalho, né? Recentemente aconteceu alguma coisa similar com o cargo de analista de requisitos. Ele virou alguma outra coisa. Algumas empresas estão adotando uma outra nomenclatura para quem era analista de requisitos, analista funcional. E um dia eu vi uma pessoa vendendo o curso justamente falando isso. Não, se você é analista de requisitos, se você é analista funcional, você não vai conseguir mais emprego. Sua área morreu, né? E não, na verdade, só mudou de nome, né? Ela vai acabar recebendo algumas novas atribuições, mas a pessoa não vai desistir da área só porque a vaga dela, a área dela mudou de nome, né? É que nem já aconteceu comigo. Eu era programador, eu não deixei de existir porque agora a minha área é chamada de developer, né? Eu não deixei de existir, eu não virei Uber porque a minha área passou a ser reconhecida como, sei lá, arquiteto de software, como engenheiro de software. Não, pra falar a verdade, eu só atualizei o meu perfil no LinkedIn, eu só atualizei o meu cargo no currículo, né? Eu atualizei meus conhecimentos e boa, vida que segue, entendeu? Mas existe sim esse pessoal mal intencionado tentando vender curso, tentando vender palestra, tentando vender workshop, ameaçando, dizendo que você, a partir de agora, daqui a alguns dias, vai estar fora do mercado. Toma muito cuidado com isso, beleza? A propósito, eu não tenho nada contra quem faz Uber, beleza? E por fim, sobre a bolha, né? Sobre as bolhas das empresas de tecnologia. E isso sim, você deve tomar um pouquinho de cuidado, tá? Que nos últimos anos realmente surgiram muitas empresas. Essas empresas tinham muito potencial, elas tinham a necessidade de atrair e reter talentos e eles investiram muito, tá? Em proporcionar um ambiente ali desafiador, um ambiente acolhedor, mas não se engane, tá? Todo esse ambiente cool, todo esse ambiente legal, confortável, de piscina de bolinha, de videogame e tudo mais no ambiente de trabalho, cara, tudo isso tem um objetivo, que é fazer você produzir mais, tá? Não adianta você lutar contra isso, tá? Você até pode ter uma visão de que não, de que eles prezam pelo bem dos funcionários. Tá bom. Cara, se você quer acreditar nisso, tudo bem. Só que pensa o seguinte, amanhã ou depois essa empresa ela vai ser cobrada por resultados. Se ela não entregar os resultados que ela prometeu para os investidores, ela vai ter que começar a cortar em algum lugar, no lugar que ela está vendo que está sendo menos produtivo.
Se de repente a mesa de sinuca não tiver trazendo resultado para a produtividade, se a piscina de bolinha não tiver trazendo resultado para a produtividade, não se engane, tá? Esses benefícios eles vão ser cortados, benefícios vão ser cortados, cargos vão ser cortados, pessoas vão ser cortadas, tá? Mas isso acontece muito. Eu acho que pode acontecer, deve acontecer para algumas empresas, especialmente nessas empresas unicórnio, nessas empresas, nessas startups, tá? Que elas estão devendo para investidores um resultado que muitas delas ainda não apresentaram. Então, algumas, né? Eu não sei se poderia chamar isso de bolha, tá? Bolha eu acho que seria uma coisa muito maior, né? O que eu sei o que eu acho é que muitas empresas ainda vão ser confrontadas e em algum momento algumas vão ter que se readequar, né? E nesse sentido eu acho sim que você deveria tomar cuidado com essas empresas, com a expectativa em cima dessas empresas, tá? De repente você vai conseguir, vai todo feliz e no ano seguinte de repente você vai perceber que não tem mais a piscina de bolinha, né? Ou então não tem mais aquele cafezinho com um pudim gostoso todo dia. Mas é isso, cara. Eu espero que eu tenha conseguido te tranquilizar, espero que eu tenha conseguido não te desmotivar e, pelo contrário, espero que você continue motivado, que você continue persistindo em busca dos seus objetivos e que você continue firme aí nos seus estudos, tá bom? Se você assistiu, se você chegou aqui até agora, muito obrigado e até a próxima.